Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, sim. Então tá bom. Sim, tem. Pessoal, para antecipar aí, como sempre, né, já deixe separado, e por favor, papel e caneta e também calculadora, tá bom? E a gente vai fazer cálculos hoje mais, né? Mais alguns cálculos para vocês acompanharem aí, tá? Pessoal, então vamos dar início à aula de hoje, tá bom? Vocês estão conseguindo ver minha tela, turma? Tá. Boa noite, Fábio. Sim. Tá aparecendo. Assim, Tá aparecendo? Agora sim, né? Tá aparecendo. Então tá bom. Então, vamos lá, gente. Só um minutinho aqui, gente. Só um minutinho. Desculpa, gente. Vamos lá, então. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a unidade 3.3 do livro didático de vocês. A gente vai falar sobre administração de estoque, tá? Para se falar, turma, sobre administração de estoque, ela é uma das mais importantes funções aí, né, que o administrador financeiro tem. Apesar de não ser, turma, da nossa responsabilidade controlar o estoque, né, seria lá do pessoal do almoxerifado, ou do pessoal do logística, ou de produção, a gente tem que controlar porque a gente tem a máxima, sempre que estoque parado, gente, significa dinheiro parado. Então, quanto mais eficiente eu compro, melhor eu apresento os meus indicadores financeiros aí. Então, melhor é o meu capital de giro, né? O capital de giro, gente, é um termo que se refere do dinheiro necessário para que a empresa consiga fazer suas operações girar, tá bom? Então, esse recurso aí necessário para fazer as operações girar
se eu tenho mais eficiência em controlar aquilo que afeta diretamente ele, o que vai afetar diretamente o capital de giro, gente? Vai ser o quanto que eu financio o meu cliente através do contas a receber, o quanto tempo eu levo para pagar os meus fornecedores, que é através do contas a pagar, e quão eficiente eu giro e faço a gestão do meu estoque, tá bom? Então, 3 pilares aí são fundamentais para que a gente faça um capital de giro eficiente, que eu controle bem o contas a receber, que eu não dê tanto prazo assim para o meu cliente para me pagar, que eu também consiga o máximo do prazo possível para pagar os meus fornecedores e que eu também não fique com muito estoque parado na minha empresa. Essa é a fórmula, gente, que a gente sabe não tem uma receita de bolo, né? Mas tecnicamente essa é uma fórmula de garantia de sucesso. Se você conseguir aplicá-la dentro da sua empresa, com certeza, né, a gente vai conseguir trazer mais eficiência para dentro do nosso modelo aí, tá bom? Pessoal, tranquilo aqui? Sim, tá assim, Fábio. Sim, tá bom? Então tá bom. O que eu chamo a atenção de vocês aí, gente? O estoque, turma, por mais que a gente queira, né? Vocês já conhecem um modelo fala de just in time? Just in time é da metodologia japonesa que se chama estoque zero, né? É fazer com que o estoque seja justo ao tempo da necessidade. Ou seja, assim que eu preciso da peça, ao invés de mantê-la parada dentro da minha empresa, eu ligo para o meu fornecedor e ele vai me entregar a tempo de que não deixe minha produção parar. Teoricamente, gente, isso é muito lindo, perfeito, né? Mas só que tem um pequeno detalhe. Nem toda empresa dentro do mercado ela consegue, por exemplo, ter esse poder de barganha com seus fornecedores. No caso, chama a atenção de vocês que, por exemplo, a única empresa que a gente tem aplicando essa metodologia aqui em Minas Gerais, né, eu não conheço em outros estados, mas só é a Fiat. Mesmo assim, porque ela tem com os seus fornecedores, né, uma relação que os fornecedores dependem muito da Fiat. Se eles não aceitarem as regras e as diretrizes que a Fiat determinar, eles simplesmente, né, a Fiat simplesmente não compra mais com eles. Então, um ponto de atenção aí, turma, que normalmente a gente não consegue, né, trabalhar com estoque zero. A gente pode sim trabalhar com estoque mínimo de emergência, né, que é um estoque de segurança que a gente chama, que é aquele estoque que ele vai dar uma margem de garantia para que a operação, né, da empresa não pare. Lembrando, gente, que a operação, a produção da empresa parada significa que a empresa está perdendo dinheiro, tá bom? Então, dando sequência aqui, só fazendo uma explanação, né, explicando um pouco o porquê que, né, as empresas investem em estoque, gente. Primeiro, porque assim, elas têm demanda, elas precisam, né, atender determinadas demandas, elas precisam, pela natureza dos produtos ou serviços que elas prestam. Muitas vezes, quando você compra em grande escala, por exemplo, um pequeno supermercado que sofre muito, né? Se ele vai comprar, por exemplo, uma carreta de arroz, cada pacote sai unitário a R$ 5. Agora, o BH que vai comprar, sei lá, 100 carretas, 200 carretas de arroz, ele consegue reduzir o preço através do volume, né? Ele compra em quantidade maior, ele consegue, então, barganhar o preço aí, né? E também, gente, muitas vezes é um investimento necessário. Por exemplo, a gente pode falar das hidrelétricas. Não tem como, né, uma hidrelétrica ser montada se ela não tem em estoque as turbinas, que são caras, mas são necessárias para a produção da energia elétrica, né? E é um ponto aí de atenção. Outro detalhe também que eu chamo, gente, a atenção de vocês, o que vai influenciar para a gente ter produtos em elaboração? Extensão do ciclo de produção, níveis de desenvolvimento de tecnologia da produção. Agora, as matérias-primas e embalagens, prazo de entregas, níveis de requisições, natureza física que a gente tem das embalagens, muitas vezes, ou da matéria-prima, problemas com importação, muitas vezes o produto ele vem de fora, até fazer todo o desembaraço, a compra, achar o fornecedor internacional, isso tudo atrapalha. E materiais de consumo e almoxerifado por causa das peculiaridades operacionais e administrativas. Aqui, então, turma, a gente apresenta os 4 tipos de estoques comum que a gente tem na empresa e por que, né, que a gente acaba tendo que fazer o estoque desses tipos aí de produtos aí que a gente tem dentro da empresa, cada um na sua fase aqui, tá bom? Gente,
Estão conseguindo entender até aqui? Tranquilo? Tá tranquilo, Fábio. Tranquilo? Então tá bom. Então, gente, sabendo disso, agora a gente vai para as análises sobre as decisões de como a gente deve gerenciar não só o estoque, mas também o nosso relacionamento com o fornecedor, tá bom? E também com os nossos clientes. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, vamos ver aí se vocês vão acertar. Existem 4 possibilidades de uma empresa ter relações comerciais no mercado entre seus clientes e fornecedores, tá bom? Quais seriam esses tipos de relação? A primeira, gente, eu posso comprar mercadorias à vista dos meus fornecedores, ou seja, eu compro a mercadoria do meu fornecedor e já faço o pagamento no ato da compra, e eu também posso vender à vista para o meu cliente. Esse é o primeiro cenário. Ou seja, quando eu entrego a mercadoria para o meu cliente, ele também me entrega o dinheiro, tá bom? No segundo momento, gente, eu tenho uma segunda possibilidade. Eu posso comprar à vista do meu fornecedor, ou seja, quando eu receber a matéria-prima do meu fornecedor, eu faço o pagamento, e eu posso vender a prazo para o meu cliente, tá bom? Eu faço essa venda a prazo para o meu cliente porque ele não tem condições financeiras, turma, de fato conseguir fazer o pagamento no ato da compra. Se eu não dou essa possibilidade dele me pagar parcelado aí a prazo, ele vai deixar de comprar na minha mão, tá bom? É o que acontece no mercado e na grande maioria das vezes, né? As empresas que atendem o varejo, né, diretamente o consumidor final, o cliente, muitas vezes ela tem que financiar o cliente porque ele não tem capacidade financeira de pagamento à vista. Eles conseguem pagar, mas conseguem pagar parcelados aí ao longo do tempo, tá? A gente também, turma, tem o terceiro cenário, que é compra a prazo, ou seja, eu pago o meu fornecedor depois de um tempo que eu já recebi a mercadoria, eu recebo a mercadoria e vou pagar ele daqui a algum tempo. E também, turma, tem uma questão nesse mesmo cenário da venda à vista para o meu cliente. Ou seja, eu pago a prazo o meu fornecedor e recebo à vista do meu cliente, tá bom? E tem o quarto cenário, gente, que eu compro a prazo do meu fornecedor e também vendo a prazo para o meu cliente. Vocês acham que aqui, turma, nesses 4 cenários possíveis, qual é o melhor para a empresa? O cenário 1, 2, 3 ou 4? Eu acho que é um. Comprar à vista e vender à vista? É. Mais alguém? Eu acho que depende Acho que é do três. segmento. Eu acho que é o 3. Que é o A 3? Comprar a prazo e vender à vista? Vamos lá. Isso. Tá. Eu acho Pra que é a gente- 4. A 4, comprar a prazo e vender a prazo? Tá bom. Como é que a gente vai saber, gente, qual é a decisão correta? No caso, turma, a gente vai aprender a calcular o que a gente chama de venda líquida, o quanto que está sobrando realmente da venda após a gente fazer esses cálculos. Vamos lá para o nosso primeiro exemplo aqui, gente. A gente vai estudar, então, a primeira situação, que é a questão da compra à vista e também a venda à vista. Venda à vista que entendam que é receber o dinheiro no ato da venda do produto e pagar também para o fornecedor no ato da compra do estoque, tá bom? A fórmula, gente, é essa que está aí na tela de vocês, tá bom? No caso aqui, o primeiro aqui seria o preço de venda à vista na data da venda, isso menos o custo da mercadoria vendida à vista na data de pagamento da mercadoria adquirida, né? E o KC aqui seria custo das operações de captação financeira, e o PE seria o prazo de estocagem de venda da mercadoria adquirida, tá bom? Então, a gente vai aplicar, tá, essa fórmula num exemplo prático aqui para vocês. Eu chamo a atenção aqui, então, para vocês, turma, aqui no canto direito de vocês. Olha aqui, ó, uma empresa de objetos de decoração compra determinada mercadoria por R$ 2.250. Então, o custo de mercadoria vendida, então, gente, nesse caso, é de R$ 2.250. Lembrando que aqui ela está pagando no ato da compra para o seu fornecedor. Ela recebeu a mercadoria, ela já pagou para o seu fornecedor R$ 2.250. E só que ela vende, turma, para o cliente um preço de R$ 3.200. Ou seja, ela compra de 2.250 e vende por 3.200. Se eu perguntasse para vocês qual é o valor, qual que é o resultado da venda líquida,
não é simplesmente pegar os 3.200, né, menos os 2.250. Não é esse o cálculo, turma, que a gente tem que fazer. Por que a gente não pode fazer isso? Primeiro, porque eu tenho que entender... Pessoal? Turma? Oi, Oi, Posso continuar agora? pode. Tá bom, turma. pode. Eu não posso fazer, gente, simplesmente 3.200 menos 2.250, que vai dar R$ 950, porque tem um tempo que esse produto ficou parado no meu estoque. Eu tenho que entender que demorou um tempo para esse produto sair do meu estoque. E esse produto parado no meu estoque significa que eu tive um custo de manutenção com ele lá dentro. Vamos supor, dando de exemplo aqui, gente, eu tive que pagar um pessoal de almoxerifado para fazer o controle do estoque. Isso é custo, então, gente. O produto que eu vendo, por exemplo, é sorvete. Precisou que ele ficasse refrigerado todo esse tempo para que até que ele fosse vendido. Então, a conta de luz que eu pago para manter o produto refrigerado, isso daí é um custo de estoque, tá? Isso tudo aí tem que ser calculado, que se eu não tivesse a mercadoria parada na empresa, eu não teria esse gasto, tá? Então, vamos continuar aqui. Sabendo-se que a rotação do estoque é 4 vezes, aí eu lembro lá atrás, gente, que essa rotação do estoque nada mais é do que o GE, que é aquele giro de estoque que a gente aprendeu a calcular lá atrás, com os prazos, as atividades, né? Os índices de atividades, perdão, os índices de atividade, giro de estoque, giro de contas a receber, giro de contas a pagar, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, ciclo operacional e ciclo financeiro, que a gente aprendeu lá nas outras unidades, tá? Então, eu pego o GE, que é o giro de estoque lá atrás, no caso aqui, gente, ele é 4 vezes ao ano, e o custo financeiro de manter a mercadoria em estoque é de 5%. O que é esse 5% aqui, gente? Foi um cálculo que eles fizeram, que eles entenderam que 5% do custo da mercadoria, tá, turma? Significa, então, que é de custo adicional para manter no estoque por mês, tá bom? E aí, então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, eu tenho que transformar o giro de estoque em meses, tá? O que está aqui embaixo para vocês. O PE, gente, então, que é o prazo de estocagem aqui, ele é 3 vezes 3 meses. Por quê? Quando você fala que seu estoque gira 4 vezes ao ano, você tem que dividir, então, significa que 12 meses, se ele gira 4 vezes, significa que ele demora 3 meses para ser vendido, tá bom? Então, a cada 3 meses que você vende e zera o seu estoque dentro da empresa. Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou substituir, então, na fórmula aqui, no canto esquerdo de vocês. Olha aqui, qual que é o preço de venda aqui da mercadoria? É R$ 3.200, menos o quanto que foi o preço de aquisição da mercadoria? Foi de 2.250. Ela, no caso aqui, vai ser vezes 1, que é da fórmula, mais esse K, que é o custo de operação, gente, lembrando que tudo que está em percentual, eu tenho que transformar em decimal. Então, vai ser 0,05. Fecho parênteses, conforme a fórmula, e eleva a 3. Por que 3? Porque são 3 meses que eu demoro para vender e zerar meu estoque. A cada 3 meses eu zero meu estoque. Aplicando, então, a fórmula, gente, eu vou dar sequência aqui e faço 3.200, eu repito. Lembrando que a gente tem que respeitar aqui as regras matemáticas, né, gente? A multiplicação, ela tem preferência na soma e na subtração. A elevação, ela tem preferência na multiplicação e na divisão. A gente tem que respeitar regras matemáticas aqui. Lembrando também, né, que o parêntese, uma vez que está colocado, a gente tem que somar aquilo que está no parênteses primeiro. Eu somei aqui o que está no parênteses, vai dar 1,05 elevado a 3. Elevando a 3 vai dar 1,157625. Esse valor aqui, gente, eu vou multiplicar por 2.250. Vai dar, então, 3.200 menos 2.604,66. Esse valor aqui, 3.200 menos 2.604,66, vai dar R$ 595,34. O que significa isso, gente? Uma venda que foi realizada de 3.200 e que tenha esse cenário com esse custo aí de estocagem e a mercadoria fica parada por 3 meses na empresa, significa que ao invés de ganhar R$ 950, que seria os 3.200 menos os 2.250,
Na verdade, sobrou 595,34 para a empresa. Entenderam aqui, turma? Entendi. Entendeu? Então, dúvidas aqui? Não. Não. Não? Então, vamos lá agora, que eu quero que vocês façam o cálculo agora desse exemplo que está na tela de vocês, gente. Façam um cálculo aí. Eu vou dar 5 minutos para vocês aí. Estão conseguindo aí, pessoal? Sim. Tá tranquilo. Já conseguiu? Já fecharam? Terminando ainda. Eu já fechei. Pessoal, eu posso só printar uma tela aqui? Posso tirar dessa tela rapidamente? Só para printar aqui que eu preciso? Pode sim. Só um minutinho. Pode. Só para printar aqui, só um minuto. Posso dar o resultado, pessoal? Pode. Posso? Então vamos lá. Olha aí se o resultado de vocês é o mesmo que o meu, 729,55.
Se dá uma diferença de centavos, não tem problema, tá, gente? Ok, meu. Bateu? Então tá. Sim. Todo mundo bateu, gente? Sim. Vocês entenderam, então, o conceito aqui, gente? Vamos lá, vou recapitular, então. Se a empresa, ela comprar à vista, tá bom, do seu fornecedor, ficar com o produto parado durante 3 meses, tá bom? E vender também à vista esse mesmo produto, no final das contas, o resultado que ela vai atingir vai ser esse daqui que a gente calculou. No caso aqui, gente, aumentou mais um mês, né? Nesse caso aqui, a empresa mantém aí 4 meses a mais aí, ela mantém um mês a mais, né? Gerando então 4 meses para vender seus produtos. No final das contas, ela vai ganhar R$ 729,55. O que eu quero chamar a atenção aqui, turma? Isso daqui nos dá uma visão de como devemos operacionalizar a empresa, tá bom? Se a gente deve ou não dar prazo para o cliente pagar, se a gente deve ou não comprar com prazo do nosso fornecedor. É a partir do cálculo de cada cenário que a gente vai ter a resposta de qual é o melhor cenário para a empresa, tá bom? Então, esse é o primeiro cenário que a gente aprendeu, que é a compra à vista e também venda à vista. Agora, turma, eu vou apresentar para vocês o segundo cenário, tá? O segundo cenário, gente, é compra à vista e realização da venda a prazo. Olha que coisa interessante. Esse cenário aqui, turma, que eu chamo a atenção de vocês, é o que é o mais praticado dentro do mercado, tá? São empresas que praticamente compram à vista dos seus fornecedores, porque na relação comercial, né, não existe esse financiamento de empresa para empresa, tem que comprar praticamente à vista, mas na hora de vender o produto para o cliente final, a gente tem que financiar. Por exemplo, você vai nas Casas Bahia, no Ponto Frio, Ricardo Eletro, Magazine Luiza, você financia aí de 10 vezes um aparelho. Mas quando a Ricardo Eletro vai comprar sei lá, da Samsung, a Samsung não vai dar esse prazo todo para ela pagar, tá? Como é que vai ser, então, a fórmula aqui, gente? Ela vai ser bem parecida com a anterior, tá bom? Ela vai ser aqui, turma, então, a repetição, preço de venda à vista, custo de mercadoria vendido, custo da operação de captação, o prazo de estocagem. Só que aí eu chamo a atenção, turma, que além de elevar o prazo de estocagem, ele vai estar somando ao prazo de recebimento da venda realizada. Porque como a gente está dando prazo aqui para o nosso cliente, esse prazo ele vai incidir sobre como um custo financeiro para a empresa. Por isso que ele está aí, turma, vinculado ao custo de estocagem. É como se esse produto ele ficasse mais tempo dentro da empresa, mesmo ele já estando em posse do cliente. Tá? A gente teria que ter o mesmo custo, porque a gente vai ter que ter uma manutenção de contas a receber, né? O pessoal para cobrar desse cliente na data correta, ou a gente vai pagar uma tarifa aí das maquininhas de cartão de crédito. Isso tudo a gente tem que considerar aqui também. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, né? Dando continuidade com a mesma empresa, a empresa de objetos de decoração fazendo o mesmo cenário, tá, gente? Para tomar a decisão, para ver qual é a situação que é mais proveitosa para a empresa, tá bom? No caso, turma, eu chamo a atenção, então, que a gente continua comprando um produto por 2.250, seu preço de venda vai ser praticado por 3.200, tá bom? Sendo que a gente concede 2 meses de prazo para seus clientes. Ou seja, a gente está concedendo 2 meses para os nossos clientes nos pagarem, tá, gente? Além, então, do prazo que ele fica parado no estoque, a gente está dando mais 2 meses aí para que eles nos paguem, tá? Sabendo que a rotação de estoque é de 4 vezes ao ano, e o custo financeiro de manter uma mercadoria em estoque é de 5% ao mês, qual é o resultado da venda? Aí a mesma coisa, o prazo de estocagem, como ela está em giro, né, a gente tem que transformar ele em meses. Eu pego 12, divido por 4, vai dar 3 meses. Eu aplico a fórmula aqui, então, gente, fazendo a substituição, olha lá, preço de venda 3.200, menos 2.250, aqui é 1 mais 0,05, lembrar que todo número percentual, quando aplicado em forma matemática, a gente tem que fazer a regra de decimal, né, transformação em decimal. Vou elevar, gente, a um cuidado especial, tá bom? No caso do prazo de estocagem e o prazo de recebimento, gente, eles estão sendo somados aqui. A gente tem que somá-los, tá bom? Somá-los por quê, turma? Porque
Como a gente está dando prazo para o cliente, como eu falei com vocês, isso se torna, tá, turma? É como se o produto ainda não tivesse saído de efetivo da empresa, que ela não recebeu por esse produto. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui de vocês, turma, vocês lembram o que significa somar o prazo de estocagem mais o de recebimento? Vocês lembram o que significa isso dentro dos índices de atividade? Prazo de estocagem é o tempo que o produto fica em estoque. Isso, mais o prazo de recebimento. Vocês Que é o lembram que tempo somar que esses leva para dois? estar recebendo. Isso, Vendendo no estoque, não é isso? isso. Girando. Quando você soma o prazo de estocagem mais o recebimento, ele te gera o quê como indicador? Vocês estão lembrados? É o ciclo operacional? Isso mesmo. Ele vai te gerar o ciclo operacional. O que a gente está falando aqui, turma? A gente está calculando o quanto está custando para a empresa o seu ciclo operacional, que é o prazo de quanto tempo ela leva para comprar mercadoria, chegar, processar, transformar em produto final, vender, até o prazo de efetivamente receber do seu cliente. Tá? Então, aqui, olha que a gente está fazendo uma relação com o ciclo operacional, tá bom? Aí, no caso, gente, aplicando a fórmula, olha que coisa interessante, como é que isso, turma, faz com que o resultado ele seja evaporado. No início, então, turma, a gente viu que o cálculo, a empresa aqui, olha que coisa interessante agora, na venda líquida, no resultado líquido, caiu para R$ 328,37. Significa que se a empresa comprar à vista e vender a prazo, olha como é que vai ser uma bomba relógio para ela. Ela vai receber muito menos em cada venda do que ela imagina. Por isso, gente, a gestão financeira, ela tem que ser muito bem acompanhada, porque os leigos, se a pessoa não conhece esse processo, né, ele vai simplesmente falar, eu compro uma mercadoria por 2.250 e vendo ela por 3.200, significa então que eu ganho livre de 950. Não é isso. Se você fizer, no caso dessa empresa, né, esse tipo de operação com esse cenário que a gente está tratando, ao invés de sobrar R$ 950, gente, está sobrando realmente R$ 328,37. Isso daqui, gente, são informações extremamente necessárias para tomar a decisão, né, de qual é o cenário, o caminho que a gente deve percorrer para melhorar os resultados da empresa ou mantê-los. Tá bom? Dúvidas aqui, turma? Não. Não? Então tá bom. Não. Então, eu vou pedir que vocês calculem esse próximo aqui, turma.
Pessoal, qualquer dúvida, perguntas, tá? Pode perguntar. Ok. Já conseguiram chegar no resultado, turma? Sim. Sim. Posso passar, então, para a resposta? Sim. Posso, né? Então, vamos lá. A resposta de vocês deu 499,92, Sim. Sim. tá bom? Olha, então tá. E aí, turma, só uma observação que eu peço para vocês colocarem aí, tá? Esse tipo de cenário, gente, é o mais comum que a gente encontra dentro do mercado, tá? A empresa que compra à vista e financia seus clientes, porque muitas vezes o cliente não tem essa capacidade financeira, de fato, de conseguir, né, comprar o produto à vista, como a gente gostaria que fosse, tá? Então, vamos passar para o próximo. A próxima fórmula que eu vou apresentar para vocês aqui, gente, é o terceiro cenário, que seria a compra a prazo e a venda à vista. Aqui, turma, o que eu chamo a atenção de vocês, né, é que ela é bem parecida com a fórmula anterior, só que ao invés do prazo de recebimento, ela vai ter o prazo de pagamento de fornecedores. E ela não vai somar ao prazo de estocagem. Na verdade, ela vai diminuir, porque a gente entende que como o fornecedor está te dando prazo, significa então que, na verdade, aquela mercadoria ainda não te custou nada. Se você não pagou para ela estar na sua empresa, se você já vendeu e recebeu do seu cliente, significa então que você está trabalhando com dinheiro de terceiros, né? Você está trabalhando com dinheiro de outras pessoas aí, tá? E aí, turma, é uma coisa muito importante, que olha que coisa interessante. Quando a gente pega o prazo de estocagem, aqui no caso, diminui o prazo de pagamento, significa então aqui que você está reduzindo o custo financeiro do seu estoque. Quanto mais eficiente você for nessa negociação com seus fornecedores, melhores resultados você vai conseguir gerar para a empresa, tá bom? Aí vamos lá para um cenário aqui, para um exemplo. Eu chamo a atenção aqui de vocês, olha, a mesma empresa que a gente estava tratando em cada exemplo, né, com o mesmo cenário. No caso, olha lá, uma empresa de objetos de decoração compra determinada mercadoria por 2.250 para pagamento do fornecedor em 60 dias. E seu preço de venda é de 3.200. No caso aqui, a venda é recebida à vista, tá? Sabendo-se que a rotação do estoque é 4 vezes ao ano e o custo financeiro de manter a mercadoria em estoque é de 5% ao mês, qual é o resultado da venda? Lembrando, gente, que o giro de estoque aqui, no caso, ele está há um ano, a gente tem que transformar um mês. Então, pega 12 dividido por 4, significa que 3 meses você gira seu estoque. E o prazo de pagamento, no caso, ele está ali, turma, como 60 dias. No caso, eu tenho que trazer para a mesma unidade das informações que a gente tem anteriormente. No caso, a gente está tratando em meses, então, 60 dias. Lembrando que o mês comercial tem 30 dias, 60 dividido por 30 vai dar 2 meses. Então, eu transformo em 2, tá bom? Com essas informações agora, eu faço só a aplicação da fórmula. Eu faço a substituição das informações, né? Aqui no canto inferior esquerdo de vocês, vocês vão ver que 3.200 é o preço de venda, menos 2.250, que é o custo de mercadoria vendida, vezes aqui 1, que é da fórmula, mais 0,05, lembrando que percentual dentro de fórmula tem que se transformar em decimal, elevado, entre parênteses, o 3, que é o
o prazo de estocagem, 3 meses, menos 2 meses que o fornecedor te dá de prazo. Fazendo a aplicação dessa fórmula, a gente chega então ao resultado da venda nesse cenário, gente, de R$ 837,50. Ou seja, se a empresa conseguir comprar prazo e vender à vista nesse cenário, significa que ela vai ter de receita líquida, de fato liberado, R$ 837,50. Dúvidas aqui, turma, nessa fórmula? Não. Não? Então tá bom. Então eu vou pedir que vocês calculem agora desse exercício aqui à frente. Pessoal, conseguiram?
terminei. Sim. Sim. Posso avançar? Pode. Pode? Só uma coisa aqui. Deixa eu só um minutinho. Então vamos lá, gente. O resultado de você deu 945,98? Isso. Sim. Sim, bateu. Turma, uma pequena avaliação aí. Dos resultados que já calculamos anteriormente, qual é que deu o maior resultado até agora? O cenário 1, o 2 ou o 3? 3. O 3 até agora? Então, interessante. Tá? Então, aí, esse é o terceiro cenário, tá bom, gente? Compra a prazo e venda à vista. Pergunta para vocês. Vocês acham que esse cenário aqui, gente, é um cenário possível, né? É fácil de se conquistar aí no mercado? Não. Bom, porque assim, é muito difícil, turma, você conseguir um mercado onde o fornecedor ele te dê prazo e seu cliente final ele consiga te pagar à vista, tá? É um cenário que não vou falar utopia, né? Mas é um cenário extremamente difícil, tá? Apesar aí de ser um dos melhores para a empresa, né? Como a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, tá? Uhum. Então vamos para o próximo aqui, gente. O quarto e último cenário, turma, que a gente vai aprender vai ser a compra a prazo e venda a prazo, tá bom? No caso, a gente vai repetir a mesma fórmula, né? Só que a gente vai fazer aqui, se vocês observarem aqui no meio da fórmula, a gente vai somar o prazo de estocagem mais o prazo de recebimento menos aqui o prazo de pagamento de fornecedor. Gente, quando você soma e subtrai o prazo de pagamento do fornecedor, o que isso se torna? Quando você soma o prazo de estocagem mais o prazo de recebimento, dá um ciclo operacional. Quando você subtrai o prazo de pagamento, o que ele gera para você de informação? Qual ciclo que a gente está falando? Pessoal. Ciclo? Qual que é o ciclo, gente? O ciclo de conversão de? Caixa. Isso, o ciclo de conversão de caixa, o ciclo financeiro. Ah, minha turma. Ah, pessoal. Vou dar mais exercício para vocês, hein, gente? Eu acho que estou dando poucos exercícios, hein? Então tá, turma. Então, aqui em cima, a gente está retratando, gente, olha que coisa interessante, o ciclo financeiro da empresa. O quanto que está custando esse ciclo financeiro da empresa. Lembrando que lá atrás, vocês lembram que a gente aprendeu a calcular, mas de uma forma geral, gente? A gente aqui agora está aprendendo a calcular em cima dos produtos, das vendas mesmo realizadas. Lá atrás, a gente calculou de uma forma geral e aqui a gente está calculando de uma forma específica, tá? Gente, pedir encarecidamente, tá, turma? Lembrando que a segunda avaliação oficial de vocês, ela vai ser institucional, turma. Por favor, peguem as anotações no caderno de vocês, dá uma revisão, não deixe acumular conteúdo, porque é muito cálculo, né? Vocês estão vendo aí que a nossa disciplina tem muito cálculo, muitas fórmulas, né? Não se esqueçam disso, hein? Por favor. Mas essa prova institucional, ela tem mais a teoria, Fábio. Sim. A gente pode usar calculadora, então a gente tem que atentar a teoria mesmo. Sim, mas eu digo, a ideia, porque também isso são ferramentas para a gente aplicar no dia a dia. Sim. O nosso curso, sabe, de administração específico, ele requer um instrumental de ferramentas para saber a gente tomar decisão. Esse tipo de cálculo que vocês estão aprendendo aqui, sabe, se você aplicar numa empresa, isso daqui vai te dar um diferencial na hora de tomar decisão, um embasamento muito maior do que às vezes a gente tem esse empirismo, né, o achismo que a gente tem nesse mercado de trabalho. Eu falo assim, é bom que vocês façam a revisão, não só essas disciplinas, né, mas outras que a gente já teve também, né. Eu espero que o caderno de vocês estejam guardadinho aí do semestre passado, né? Tá guardadinho? O meu tá. Isso mesmo, guardem, tá, gente? Porque vocês vão ver que isso no mercado, quando futuramente vocês aí tiverem a oportunidade, vai ser diferencial, vai fazer diferença para vocês. Conhecimento sempre é necessário, né? Mais do que necessário para dentro do mercado. Mas vamos lá.
No exemplo que eu trago aqui para vocês, gente, dando a continuação da mesma empresa, eu chamo a atenção aqui de vocês agora, olha, uma empresa de objetos de decoração, a mesma empresa, ela vende a determinada mercadoria ela compra, né, perdão, por 2.250. Então ela está adquirindo a mercadoria por 2.250. Ela está pagando seu fornecedor em 60 dias, então ela tem prazo para pagamento do seu fornecedor. Na hora de fazer a venda, gente, ela vende por 3.200. Nesse caso, ela está concedendo 30 dias para o seu cliente fazer o pagamento para ela, tá bom? Então, ela tem 2 meses aí para pagar seus fornecedores e concede um mês aí para o seu cliente para que ele te pague daqui a 30 dias. Sabendo que a rotação de estoque é de 4 vezes ao ano e que o custo financeiro de manter a mercadoria em estoque é de 5% ao mês, qual é o resultado da venda? Aí aqui, então, turma, a gente traz aqui à tona, por exemplo, o prazo de estocagem. De novo, como é 4 vezes, né, ao ano aqui, ela é de 3 meses. A gente pega 12 e divide por 4, dá 3 meses. O prazo de recebimento, como é de 30 dias, um mês comercial, 30 dias, significa um mês. O prazo de pagamento de fornecedor, como é 60 dias, 60 dividido por 30 vai dar 2 meses. Então, a gente vai aplicar a fórmula aqui no canto inferior de vocês aqui, esquerdo. 3.200 é o preço de venda, menos 2.250, que é o custo da mercadoria vendida ali, no caso, vezes 1, que é da fórmula, mais 0,05, lembrando de novo, percentual dentro de fórmula matemática tem que ser transformado em decimal. Isso tudo elevado a 3, que é o prazo médio de estocagem, mais 1, que é o prazo médio de recebimento, né? Quanto tempo demora para receber, menos 2 aqui, que é o prazo médio de pagamento aí de fornecedores. Aplicando, então, essa equação, gente, a gente vai chegar ao cenário de 3 mais 1 aqui no caso da elevação, vai dar 4, 4 menos 2 fica 2, então. Então, fica 1,05 elevado a 2 vezes 2.250. Vai chegar ao resultado aí de 2.480,63. 3.200, então, menos 2.480,63, vai dar o resultado de R$ 719,38. Ou seja, nesse cenário aqui, turma, em qual a empresa está financiando seu cliente em um mês e ela está recebendo financiamento do seu fornecedor de 2 meses e ela tem um custo financeiro de 5 meses, 5% ao mês e um prazo médio de estocagem de 3 meses, aí ela vai ter, no final das contas, um resultado de R$ 719,38. Alguma dúvida aqui, gente? Não. Não? Tranquilo? Fábio, Sim. tem uma pergunta. É porque na fórmula tá PVP e na explicação tá PVV. Na realidade, esse PVP é preço Ah, tá. vendido É a a prazo? prazo, é a prazo, é. É Ah, porque sim. tem uma. Eu peço desculpa, tá, gente? Depois eu faço a correção disso. Mas é porque é preço de venda a prazo. Eu vou Ah, corrigir. ok. Eu Tá? imaginei mesmo. Tá bom, É isso. obrigada. Posso passar para o próximo exercício para vocês? Pode. Pode. Então, façam esse exercício aí, gente, por favor.
Conseguiram calcular já? Já. Ô, Fá, Sim. Sim. o Vitor falou que tá sem conexão e ele falou que fez uma pergunta para você aqui no chat, mas eu não tô achando essa pergunta, não. Eu perguntei se você respondeu. Só um minutinho que eu vou vir cá. Ah, tá. Porque eu tô assim. O que entra no cálculo desse custo para manter o estoque? Ah, tá. Vitor, o que vai entrar nesse cálculo desse custo? Vai ser, por exemplo, o almoxerife mesmo, a pessoa, né, para trabalhar no almoxerifado. Se o produto, a carga que você está trabalhando, ela requer, por exemplo, refrigeração, significa então que você vai ter gasto com luz elétrica, significa que você vai ter que comprar um freezer, você vai ter que ter pessoas para fazer o transporte dessa carga. Isso tudo, tá? Vai ser colocado como custo aí de manutenção desse estoque. Vai depender do produto qual você está trabalhando, tá, gente? Como que se chega a esse custo, por exemplo, de 5%? É uma conta simples. Você fala assim, qual que é por exemplo, qual que é o meu gasto médio para manter meu estoque? O gasto médio para manter meu estoque por mês fica em torno de R$ 5.000, que é o quê? A conta de luz que eu pago, o funcionário que fica responsável como almoxarife, ou outras coisas que estão envolvidas. Produtos de limpeza para limpar o estoque, dá R$ 5.000. E qual que é o valor de compra mensal que você faz? Eu faço a compra mensal em 50 mil. Então, significa, então, que 10% você tem de custo, né? Fazendo uma regra de 3 básica, você compra 50 mil por mês e gasta 5 mil para manter esse estoque, 5 dividido por 50 dá 0,05, vezes 100 dá 5%. Desculpa, dá 10%, né? Dá 5 dividido por 50 dá 0,1, né? Vezes 100 dá 10%. É assim que a gente chega nesse cálculo aí. Ok. O Vitor, ele tá online? Não, né, gente? Ah, tá, né? Tá Eu acho aqui. que ele tá com conexão ruim, mas o que você está falando, eu gravei para mandar para ele. Ah, tá bom. Mas eu também tô gravando a nossa aula. Deixa eu ver aqui se Tá. ele entendeu. Ah, Ele então tá bom, respondeu, entendi. ó. Entendi. Respondeu aqui. Obrigado, viu, gente? Porque às vezes, como eu tô lá na outra tela, eu não consigo ver as mensagens que estão chegando aqui. Uhum. Então, pronto. Vamos lá. Vocês calcularam aí, então, vamos lá para o resultado. Vocês chegaram ao resultado de 839,36? Isso. Sim. Sim? Sim. Então, turma, esse resultado, então, significa que, nesse cenário, a gente chegaria a R$ 839,36. O que a gente vai fazer com isso, turma? A gente, para tomar uma decisão, a gente vai ter que transformar isso em informação útil. A gente vai montar esse quadro resumo aqui, tá vendo? Quais são os cenários que a gente tem. No caso, eu coloquei de exemplo, gente, que foi os valores que eu já calculei dando de exemplo. E o exercício foi o que vocês fizeram aí de forma manual, tá? Uhum. Olha lá, no primeiro cenário de compra à vista e venda à vista, o exemplo gerou um resultado de R$ 595,34. O do exercício, R$ 729,55. No segundo cenário, né, a compra à vista e venda a prazo ficou no resultado de R$ 328,37. Já o exercício ficou R$ 499,92. Na compra a prazo e venda à vista, gerou um resultado de R$ 837,50 e no exercício de R$ 945,98. No caso do último cenário, que é compra a prazo e venda a prazo, no exemplo, gerou um resultado de 719,38 e no exercício, um resultado de 839,36. Então, gente, agora, com essas informações, qual é o melhor cenário que a empresa pode trabalhar? A compra a prazo e venda à vista. Isso, compra a prazo e venda à vista. Só que aí eu volto a repetir, tá, gente? É muito complexo a gente conseguir atingir esse cenário de venda à vista e compra a prazo. Como, turma, pensam aí agora vocês aí dentro da prática, sabendo que isso é quase impossível. Quais desses cenários vocês iriam tentar colocar em prática? A compra e venda a prazo. Olha que coisa interessante. Aí as coisas já podem mudar. Você viu que Que é o colocando em cenário ranking, mais propício atualmente, né?
Isso, boa ideia, isso mesmo. Hoje o cenário ele está mais propício você comprar a prazo e vender a prazo. É mais fácil você sensibilizar o seu fornecedor para que ele te dê um pouco mais de prazo, para que você consiga respirar e fazer de fato com que a sua operação consiga girar e gerar resultado, do que você enforcar o seu cliente, fazendo com que muitas vezes você perca até as vendas. Turma, se a gente fosse criar uma hierarquia, olha que coisa interessante. Compra a prazo e venda à vista seria o primeiro, é o ideal para a empresa. O segundo cenário seria compra a prazo e venda a prazo. E o terceiro cenário, gente, seria compra à vista e venda à vista. E o último cenário, gente, olha que coisa interessante. O último cenário, a pior coisa que você pode fazer na sua empresa é comprar à vista e vender a prazo. Isso praticamente é um tiro no pé. Observem que praticamente aqui os outros cenários todos ficaram acima de R$ 500, né? Geraram um resultado acima de R$ 500. Quando você fala do cenário de compra à vista e venda a prazo, foi o único que ficou abaixo de R$ 500 aqui de resultado para a empresa. Gente, dúvidas aqui? Não. Entenderam o conceito? Sim. Sim? Então tá bom. Sim. Turma, agora eu quero falar com vocês um pouco sobre a nossa atividade parcial 2. Deixa eu ver aqui se tenho dúvidas. Opa. Gente, só um minutinho que minha tela ficou preta, vocês viram aí, né? Uhum. Ah, o Vitor trocou. Então tá. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Docentes. Pessoal, vou pedir que vocês anotem aí, tá bom? Eu quero que vocês anotem, por gentileza, no dia 27 de maio, vocês vão me entregar, gente, a parte da parcial 2, tá bom? Da avaliação parcial 2, que vai ser, no caso, o Faça Valer a Pena, da unidade 3 e 4 de vocês. Só que vocês vão me entregar de uma forma diferente, tá? Que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Faça Valer a Pena da unidade 3 e 4? Isso, 3 e 4. Ixi, o Ava tá fora? Não. Tá vendo, professor? O AVA fica fora, ó. Nem muito, né? Tá vendo? A gente tem que pegar firme aqui para conseguir. Vamos lá, gente. Não tô com acesso ao AVA, não. Não, o meu entrou aqui agora. Vamos lá, eu vou criar aqui, ó, a página do professor. Capital de giro. Vou criar aqui um novo questionário. Cadê? Para permitir anexo. Ah, não, peraí. Eu tenho que fazer uma coisa antes, gente. Peço desculpas. Só um minutinho, tá, gente? Tranquilo, professor. Eu tenho que colocar aqui para vocês, ó. Eu vou criar uma atividade para gente. Aqui, ó. Criar uma nova questão. Eu vou colocar ela ensaio. Fábio, Sim. tem uma normativa no Pitágoras, na Croton, na verdade, de que as aulas online têm que acontecer de 7 às 20, de 19 às 20h15, de 20h45 às 22 horas? Tem a ideia. Eles, inclusive, eles estão fazendo tipo uma auditoria aleatória, sabe?
Eles estão pedindo, além disso, tá, eu não sei se vocês estão observando, além da aula que eu estou gravando aqui, né, eu tenho que postar no YouTube, passar o link para vocês, eu tenho que fazer, como está gravando no Microsoft Teams, eu tenho que baixar esse vídeo para o meu computador, eu criei um canal do YouTube, subo essa plataforma do YouTube e disponibilizo para vocês. Aí eles estão entrando nos encontros, olhando se os professores realmente estão dando aula nesse período, se estão dando os horários, os intervalos. Entendi. Tá? Eles estão fazendo isso de forma aleatória. Inclusive, acho que foi não sei quem foi, não sei se por causa de não sei qual motivo, o Marlus até me questionou se eu estava dando intervalo, alguma coisa assim. Ele questionou no grupo dos professores, né? Entendi. Como é que são os opcionais, tá? O kit é salvar. Aqui faço valer a pena. Então, vou vir aqui agora. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui, eu estou criando aqui para vocês o lugar que vocês vão postar, tá? Para mim. Uhum. Que é o questionário aqui agora. Entrega do faça valer a pena. Agora, É naquele campo de mensagem, né? oi? É naquele campo de mensagem lá do app. Não, eu vou mostrar aqui para vocês que eu vou disponibilizar em outro campo agora para vocês, dentro da própria unidade, que eu vou colocar aqui para vocês. Vou habilitar a partir de agora e vou colocar para vocês até dia 20, que eu falei 27, né? Vou colocar aqui para vocês dia 27, até dia 27 de maio, tá? Entrega do Faça Valer a Pena. Vou colocar aqui na unidade 4.2 na aula e vou salvar. Aí vou mostrar aqui para vocês agora o que vocês vão fazer. 4.2 tá aqui. Aqui, turma, o que vocês vão fazer, tá, gente? Vou voltar aqui na página inicial. Vocês vão me entregar pode ser não sei, aqui acho que PDF ou Word, né? Que você pode subir de anexo. Vocês estão vendo aqui que eu estou dentro da nossa disciplina, capital de giro, gente? Uhum. Aí você vai vir aqui na seção unidade 4.2, que vai ser a unidade que a gente vai trabalhar lá no dia 27, tá, gente? Essa unidade a gente vai trabalhar no dia 27, 4.2. Vocês vão vir aqui na aula, tá vendo aqui, ó, entrega do Faça Valer a Pena, capital de giro, unidades 3 e 4. Vocês vão clicar nela. Aí, ó, pré-visualizar o questionário. Vocês vão entrar. E aqui, ó, você vai escrever um texto de entrega e você vai colocar o arquivo aqui, tá vendo, gente? Uhum. Aí vocês vão fazer a entrega por aqui, tá bom? Vocês vão entrar, então, na unidade 4.2, no momento aula lá de vocês, e vão escrever aqui, segue o professor, entrega da atividade, né, do Faça Valer a Pena, e anexá-la ela aqui para mim, tá bom? Tá. Ok. Turma, mais dúvidas? Vocês viram aqui bem fácil, né, gente? Eu estou pedindo para fazer aqui, turma, porque nos e-mails lá fica muito difícil da gente gerenciar o que o aluno mandou, não. Ele postando aqui já cai direto, já posso postar a nota aqui, já aparece tudo de uma forma sistêmica, direta. Uhum. Tá? Tá bom. Gente, eu vou enviar para vocês amanhã exercícios sobre o que a gente aprendeu hoje, tá bom? Eu vou mandar mais exercício aí para vocês. Hã? Exercício da última aula. Ah, sim. E é porque tem até hoje para as pessoas me entregarem, né? Eu vou mandar a correção dele amanhã. Ok. Tá? Porque tem muita gente que ainda não me entregou. Poucas pessoas me entregaram, tá? Depois eu vou até mandar no grupo avisando de novo. O pessoal não me enviou. Poucas pessoas que me entregaram essa atividade. Aí, como eu dei o prazo até hoje, né? Aí amanhã, de manhã, com os slides, o link, eu já mando a correção do exercício da última aula. Tá bom. Tá bom? Mas você, Ade, eu acho que eu já tinha te respondido. Você me enviou e tá ok. Não, por isso que eu tô te falando. Eu mandei. Ah, não, tá. Desculpa. Então foi da Isabelle ou das meninas que eu falei? Ô, Fábio, qual é essa atividade? Só para mim. É aquela do fluxo de caixa que era para vocês fazerem.
da montagem do fluxo de caixa da empresa até aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui para vocês, aqui, ó, tá no slide. Ô, Fábio, Sim? eu não recebi nenhuma resposta sua, não. Eu acho Não, que mas ele tá confundindo. Eu acho que eu não não, fiz essa atividade, não. não, então eu tô confundindo, então, desculpa, gente. Eu não sei quem me questionou que eu falei, não tá certo. Então, desculpa, mas então eu dou os feedbacks amanhã, isso sem problema. É essa daqui, tá, gente? É a atividade que é para entregar, da empresa Ganha e Ganha, Uhum. tá? De orçamento de caixa aqui. Amanhã eu já respondo. Eu tinha a impressão que eu já tinha respondido, mas tudo bem. Tá? Peço desculpa aí pela falha, tá, gente? Imagina. Tá? Turma, então vamos lá. Então, amanhã eu mando para vocês a correção dessa atividade do ganha e ganha, Uhum. ok? Vou esperar até o prazo de hoje para quem não me entregou conseguir entregar. Mando também um novo exercício com o que a gente aprendeu na aula de hoje, da questão dos estoques, né, do cálculo, Uhum. tá bom? Lembrando, gente, que a gente está aprendendo uma sequência aqui, né? A gente aprendeu a calcular os indicadores de liquidez, aprendeu a calcular os indicadores de atividade, de endividamento, de rentabilidade, estão lembrados? De mercado. Depois a gente aprendeu a fazer o resumo, né? Aquele quadro resumo. Depois a gente aprendeu a calcular os fluxos de caixa, o custo disso, né? De quanto que custa. Agora a gente está aprendendo aqui a questão do custo do estoque para a empresa, para a gente calcular o valor da venda líquida, de fato, né? O bom é que esse slide que você manda para gente nas aulas, você só complementa ele com a aula do dia. Ele já vem Isso. com o histórico, aí é bom. Eu estou fazendo. Eu até peço desculpa, porque você sabe muito bem que eu gosto de fazer as anotações, né? Eu tenho até material pronto, tá, Ide? Mas eu gosto todo semestre de começar do zero, sabe? É um momento que eu estudo também para rever a matéria, do que pegar um slide já pronto, alguma coisa pronta. Você sabe que eu gosto de escrever muito, né? Eu tenho mais nas anotações. Então tá, gente. Então, nossa aula de hoje, alguma dúvida? Não. Não? Não. Surgia Não? na hora que O a gente ia exercício que fazendo você vai mandar, Fábio, para te atividade. entregar também? O exercício que eu vou mandar é para entregar também, tá? Das compras à vista, pode me entregar também, tá, gente? Até na próxima aula? Para a próxima aula, até a próxima aula também, tá? Tá bom. Tá bom? Gente, vocês viram então, vocês anotaram a questão do faça valer a pena? Sim. Viu Dia aqui, 27 né? de maio, na unidade 4.2, entregar a unidade 3 e 4. Isso, unidade 3 e 4 até dia 27 de maio, tá? Isso. E, gente, esses exercícios que eu estou pedindo para vocês, ele faz parte da nota da atividade parcial 2, tá? Depois eu vou fazer uma média, como eu fiz da primeira atividade parcial 1, vou fazer a mesma coisa. Eu também, gente, eu vou até mostrar aqui para vocês, eu consigo tirar um relatório de quem está ou não fazendo as atividades do portal, tá, gente? Cadê aqui, ó? Lista de participantes. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o dedo duro que a gente tem. Aqui, ó, eu tenho Olimpo, pegar Pitágoras, Betim, administração, capital de giro. Aí eu vou pegar aqui, ó, turma, pegar essa turma e vou pegar aqui aluno. Olha meu dedo duro aqui, gente. Aqui, ó, eu tenho, cadê? Opa, aluno. Uma galera. Quer ver? Deixa eu pegar deixa eu ver. Aluno, nome completo. Opa. Não, peraí, gente, não é esse aqui não, é desempenho. Só um minutinho. Cadê ele aqui? Esqueci onde que é. Dá pra gente ver. Lista de pontos, não. Não, peraí, deixa eu voltar dentro da disciplina. Acho que é dentro da disciplina, porque mostra, por exemplo, quem fez ou não as atividades. Quer ver? Aqui, o andamento do curso. Aqui no andamento do curso. Aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar aí. Vamos pegar a ID aí, por exemplo. Não, eu não, porque eu não fiz. Vamos ver aí a ID. Opa, travou. Epa. Voltou? Tá vendo? Ela tá vendo, até travou o negócio, né? Vamos lá de novo. Pronto, aqui, ó. Vamos lá. Ó, a ID aqui, ó. A ID, você tá com o marcado que você tá fazendo.
Mas eu estou ainda fazendo, não adiantar 3.2 É, ainda. eu consigo ver lá. A ID fez, ó, você não fez a ID. Você não fez o manual e nem o plano de ensino você olhou ainda. Ah, tem lá em Tá? cima, né? Aí dá para ver aqui, ó. Quer ver? Vamos ver mais para frente até onde você foi. A ID, cadê? Aqui, ó. A ID, você tá na unidade 3.1. avaliação, você não fez a unidade 3, seção 2 ainda. Tá faltando. Uhum. Agora, parabéns, gente, para Duana. Duana, parabéns aí, viu, Duana? Não sei se ela tá online, fez. A Ingrid também, a Obrigada. Isabelle, parabéns. Adalto, parabéns também. O pessoal tá fazendo. O Denner também, parabéns. A Mariana, parabéns. Ana Paula, parabéns. Fabiana, parabéns. E a Gleice também, parabéns aí, tá, gente? Vocês estão bem adiantados aí no conteúdo aí. Aqui, então, Obrigada. gente, de nada. Aqui, daqui dá pra gente ver, tá vendo? Eu acompanho vocês aqui, ó, para saber quem tá fazendo ou não, tá, gente? As atividades. Aqui é meu dedo duro particular. Então tá, gente. Então, obrigado. Até a aula que vem. Amanhã eu mando os exercícios e a correção do exercício da aula passada, tá bom? E lembre-se aí, por gentileza, compartilhe informação do Faça Valer a Pena, que é para entregar pelo portal, tá, gente? Eu só vou aceitar, gente, através daquele que eu indiquei aqui agora, tá? Lá na unidade 4.2. Esse exercício do Faça Valer a Pena é o que é da parte da parcial, né? Isso, ela é parte, como também esses exercícios que eu estou mandando agora, tá? Para vocês aí. O do fluxo de Esse carga. dessa aula, o da última aula também é? Também é, Gleice. Gleiciane, né? Gleiciane. Isso. Isso. É a unidade 3 e 4, tá? 3 e 4. Pessoal, então, obrigado. Até a aula que vem. Até quarta. Opa. Boa noite, então, né? Finalizou? A Bahia fecha. Eu acho que ele Pessoal, desligou sem querer. sem querer. Voltei. Boa noite. Boa noite, gente. Eu liguei sem querer, desculpem. Mas voltei. Obrigado, então, tá, gente? Obrigada a você, Fábio.